Se tu ganhas 500, 800 ou talvez até 1000 euros por mês como gestor de tráfego, mas sente que tu estás sempre no limite, este vídeo ele é para ti. Porque na verdade é que a maioria dos gestores trava neste ponto. Não é falta de capacidade, não é falta de estrutura, muitas vezes é falta de clareza e falta de estratégia. E hoje vou mostrar-te exatamente o que muda entre quem ganha 1000 e quem passa a ganhar 5000 euros por mês. E para te provar isso, vou-te trazer o exemplo da Sandra e do Mário, que há poucos meses estavam a tentar fechar os primeiros clientes e agora, em menos de 5 meses, já ultrapassaram os 5000 euros por mês. E no início deste vídeo eu quero-te trazer aquilo que te impede neste momento de chegar aos 5000 euros por mês como gestor de tráfego. Motivo número 1, procrastinação. Pura e simplesmente é procrastinação. Procrastinação em quê, Luciano? Em estudar? Não. Em aprender coisas novas? Não. Em procurar clientes. O que acontece é quando a pessoa começa no seu primeiro, segundo e terceiro cliente, essa pessoa começa a ficar só preocupada com a entrega e pouco preocupada com o processo comercial. Então no início ela está lá atrás do seu primeiro cliente, foca-se em procurar clientes, procurar clientes, procurar clientes, chega nos seus 3 ou 4 e diz o seguinte: epá, se eu conseguir mais, eu acho que eu não vou conseguir dar conta. Só que o que essa pessoa não entende é que ela também vai ficando mais rápida naquilo que ela faz. Só que como ela tem medo de não dar conta, ela para a prospecção. Porque às vezes um cliente foi um pouco mais complicado o onboarding, porque às vezes um primeiro cliente deu mais trabalho e ela acha que todos os clientes vão dar trabalho e ela vai procrastinando a prospecção. Coisa muito importante que eu quero bater na tecla contigo, que eu bato na tecla com os meus alunos. Pelo menos 50% do teu tempo tem de estar focado na parte comercial, porque tu tens um negócio, o negócio precisa de clientes novos e é onde tu investes o teu tempo para crescer. Se tu estás só preocupado em entregar, e tens de estar preocupado em entregar, mas não te preocupas em ter novos clientes, o teu negócio não vai crescer e só vai diminuir com o tempo. Em segundo lugar, muitas pessoas não saem deste patamar por falta de estratégia. E o que é que significa falta de estratégia na prática? Elas acabam por cobrar pouco aos clientes com os quais trabalham. Então, se tu não sais dos teus 200 euros por mês por cliente, tu tens um problema, porque tu fica muito difícil chegar aos 5000 euros por mês, porque senão tens de ter 30 clientes para chegar aos 5000 euros por mês, e é inviável tu entregares isso sozinho, e vais contratar pessoas, mas com 200 euros por mês não tens margem. Ou então só estás atrás de clientes que estão a começar. Este é um erro muito comum dos iniciantes, só vão atrás de clientes que estão a começar, esses clientes não têm dinheiro, não têm confiança, não sabem muito bem o que estão a vender, então vai atrás de clientes que já tenham mais alguma experiência e ser estratégico nos tipos de negócios que tu abordas, porque às vezes há negócios que eles não têm muita margem, eles ganham pouco e logo eles não te podem pagar muito. Isto impede de chegar aos 5000 euros por mês. Tu ficas a bater com a cabeça, nossa, mas porquê é que os clientes não conseguem pagar mais que 200, não conseguem pagar mais que 200? Porque tu estás atrás de clientes e de negócios que têm pouca margem. E outra coisa, tu provavelmente vendes só um serviço. Para tu chegares aos 5000, tens de começar a vender mais do que um serviço, mais do que a gestão de tráfego. E o motivo número 3 é que falta metas. No meu programa Tráfico Massas, uma das coisas que eu faço com os alunos é reuniões individuais a cada 3 meses. Então, quando eles entram no programa, eu analiso como é que está a estrutura de negócio deles. E eu pergunto, quais as tuas metas para o teu negócio para este ano? Quais as tuas 3 metas? A tua excelente, a tua boa e a tua ok? E eu noto é que 95% deles não têm metas. E como eles não têm metas, eles também não vão atrás. Eles ficam naquele conforto de funcionário. E se tu estás provavelmente nos teus 500, 800, 1000 euros, tu estás no conforto de funcionário. Que é ok, eu ganho aqui o meu salário, dá para as minhas despesas, estou ok. E por isso é que tu não chegas aos 5000. As atitudes que fizeram chegar aos 1000 não vão ser as mesmas atitudes que vão te fazer chegar aos 5000 euros por mês. A pessoa que ganha 1000 euros ou 1500 é a pessoa que vê aquilo como uma prestação de serviço. A pessoa que chega aos 5000 euros é que vê como um negócio. É uma postura diferente. Porque o negócio tem metas. E quando tu tens metas, não é só aquela coisa de escrever em janeiro que nós vamos conseguir isto e analisar isso lá em dezembro. Não, não. Dono do negócio olha para as suas metas todas as semanas. Ok, quantas reuniões eu fiz esta semana? Quantos clientes eu fechei? Como é que está a minha faturação para a minha meta? Então eu vou olhar para o meu ano e vou entender o seguinte: se eu estou com 1000 no início deste ano, eu quero terminar com 5000, eu tenho que chegar aos 1500 em fevereiro, aos 2000 em março, aos 2300 em abril, aos 2800 em maio, e aí eu vou fazendo uma previsão do meu negócio. Quando eu não tenho uma previsão daquilo que vai acontecer todos os meses, quando eu não paro para reunir comigo mesmo, a coisa mais importante na tua agenda, os teus 30 minutos contigo mesmo, todas as semanas. Para e analisa. Como é que foi a tua prospecção esta semana? Como é que foi a tua taxa de fechamento? Quais foram as objeções que os clientes trouxeram? E dos clientes que tu estás a entregar, como é que foi a entrega de resultados? O que é que tu podes fazer melhor? Então, ele é mais estratégico, mas ele tem metas. E a maioria das pessoas que está ali nos 1000, nos seus 500 euros, não tem metas nenhumas. E alguns até têm, mas não as acompanham. Então preciso de olhar para elas semanalmente.
Então, trazendo aqui algumas das coisas que impedem as pessoas chegarem lá, eu vou trazer o caso da Sandra e do Mário. E alguns dados bem curiosos, tá? Da Sandra e do Mário. Eles trabalham em equipa, tá? Então ele faz a parte comercial e ela faz a entrega. Ah, Luciano, então, mas em dupla, por isso é que eles conseguiram. Não, eu sei de gente sozinha que chegou aos 5 mil. Estou a dar o exemplo deles porque é um exemplo, aliás, além de ser um casal muito querido, são pessoas que têm uma boa história para contar neste sentido. Porquê? Porque a Sandra começou a estudar gestão de tráfego e o primeiro ano não fez nada. Zero. Ela não conseguiu um único cliente. Ficou a estudar. Então pode ser que tu estejas nesta posição. E depois ela entrou, começou a focar-se e eles começaram a dividir estas tarefas e a coisa foi lá para cima. Tá? Então agora, depois de explicar os motivos que não te fazem chegar aos 5 mil euros por mês, vamos detalhar aquilo que tu precisas fazer. Mas para entender aquilo que tu precisas fazer, tu precisas entender em qual fase que tu estás. Se tu estás na fase número 1, em que tu estás a engatinhar na gestão de tráfego, tu vais praticamente dedicar 100% do teu tempo ao estudo. Isto é normal, é plenamente normal. Até tu começares-te a familiarizar um bocadinho mais com a ferramenta. Porque depois que tu começas a familiarizar com a ferramenta, tu vais precisar de ir atrás dos teus primeiros clientes. E aqui a tua rotina já muda. Aqui a tua rotina passa a ser 80% para trazer clientes para dentro do meu negócio e 20% a estudar. Então, se tu tens 10 horas por semana para te dedicar à gestão de tráfego, 8 horas tem que estar na parte da prospecção de clientes, na parte da reunião de clientes. E depois, a partir do momento que tu começas a consolidar as coisas, tu começas a chegar perto dos 1000 euros, e esta é uma barreira que muitas pessoas atravessam, não só porque é uma barreira mental, mas também porque é uma barreira comportamental. Porque o comportamento que te fez chegar até aqui, provavelmente tu chegaste aos 1000 euros com alguns contatos próximos, tu chegaste aos 1000 euros porque recebeste algumas indicações, ou porque postaste nas tuas redes sociais, apareceram aí 2 ou 3 clientes, mas a partir daqui tu chegaste com mais esforço e com sorte. Só que o que te vai chegar dos 1000 aos 5 mil euros não é mais esforço e mais sorte. É estratégia. E foi aqui que eu redesenhei um pouco da estratégia da Sandra do Mário. Eu quero trazer como exemplo daquilo que eu recomendei para eles porque pode ser útil para ti. Eles estiveram comigo em algumas coisas individuais e foi isto que eu passei para eles. Eu vou trazer para ti. Tá? Então, é o seguinte. Será que o tipo de clientes com que tu estás a trabalhar, eles têm margem para te pagar mais? São o tipo de clientes que eles têm escala, ou seja, o negócio deles cresce. Porquê? Porque quando eu analisei os primeiros clientes da Sandra do Mário, eu vi que havia vários clientes ali deles que eram clientes pequenos, clientes que eles não tinham possibilidade nenhuma de cobrar mais. E como tu vais ver lá mais à frente, para tu chegares aos 5 mil euros, tu precisas trabalhar com clientes que te paguem mais. Se tu continuas a viver dos clientes que pagam-te 200 euros, às vezes até 150, eu já cheguei a analisar pessoas que cobravam 100 euros por mês para os clientes. Eu tenho uma informação para te dar, se tu cobras 100 euros por mês aos teus clientes, tu não vais sair da cepa torta, vais estar a trocar 6 por meia dúzia. Tu precisas de procurar clientes que tenham maior poder de compra e que tenham mais escala nos serviços que eles estão a vender. Porque às vezes, sei lá, tu estás a trabalhar com um psicólogo e esse psicólogo tem um escritóriozinho. E se tu fazes anúncios muito bem, tu enches o dia-a-dia do psicólogo e ele não vai precisar mais de ti. Ou então tu estás a trabalhar com um restaurante que tem 15 mesas e tu não podes escalar muito o tráfego porque ele enche logo. E se tu não podes escalar muito o tráfego, o que acontece é que ele também nunca vai ter chance de pagar mais. Então analisa bem a tua carteira de clientes. Os clientes que tu tens neste momento são clientes que são negócios que pagam mais, onde dá mais margem, e dos que tu estás a procurar. Como é que são esses clientes hoje? Esses são negócios que têm mais margem ou mais escala ou não? Então, se tu tens uma carteira de clientes composta, digamos assim, por maus clientes no sentido de possibilidade de pagamento, tu precisas começar a entender o seguinte: ok, eu preciso que entrem clientes novos com maior capacidade e que eu aos poucos vá atualizando os preços deles ou demitindo esses clientes. É o único caminho que tu tens, não há mágica aqui. Outra coisa que fez com que eles acelerassem é eles começaram a trabalhar um processo comercial mais a sério. Eles começaram a ter um CRM. Então, se tu não tens um CRM, tu tens um problema. Eles começaram a ter metas claras de onde é que eles querem chegar. Então eu defini em conjunto com eles as metas para o ano dele com base naquilo que eles tinham performado até aqui. Tá? E a estratégia que tu usas hoje, será que é uma estratégia que te vai permitir chegar aos 5 mil euros por mês? Então vamos imaginar o seguinte, que tu hoje consegues fechar, sei lá, um cliente por mês, em média, que te paga 200 euros. Ou seja, quantos meses tu terias que trabalhar para chegar aos 5 mil euros? Repara, por ano, no máximo, tu vais fazer com que o teu negócio, se tu fechas um cliente por mês a 200 euros, no máximo tu vais conseguir que o teu negócio, ao fim de um ano, fature mais 2.400 euros. As contas são estas, as cartas estão na mesa.
Então vai ser impossível. Impossível não. Vais demorar 2 anos e vais achar que os clientes todos vão ficar contigo, mas não vão. Alguns vão sair. Então talvez demores 3 anos a chegar aos 5 mil euros. O que é que tu precisas fazer para fechares, ao invés de começares a fechar 3 clientes por mês? E como é que se aumenta o número de clientes que se fecham? Não há magia nos negócios. É o seguinte. Para tu aumentares o número de clientes que tu vendes, é um funil. Tá? É um funil. Que no fim, estes daqui são os que compram. Estes daqui são aqueles que fazem uma reunião contigo. Estes daqui são aqueles que te respondem. E estes daqui são aqueles que tu procuraste. Se tu vês que tu, em média, fechas um cliente por mês e tu procuras 100 por mês e tu sabes que, em média, isto dá-te um cliente por mês, se tu queres duplicar, o que é que tu precisas fazer? Isto aqui, ao invés de entrar em 200 no teu funil, talvez precise entrar 300. Talvez, se daqui de 100, 10 façam reunião, talvez tu precisas de melhorar as tuas estratégias para que de 100, 20 venham para a reunião. Luciano, como é que eu aumento de 100 para 300? Tens alguns caminhos. Ou tu fazes mais daquilo que tu já fazes. Então, se tu tens uma prospecção ativa em que tu mesmo procuras 25 contatos por semana e no fim do mês dá 100, talvez tu precises procurar 50, talvez tu precises procurar 75. Esse é um dos caminhos, é fazer mais do mesmo. Ou talvez tu precises de encontrar formas alternativas de angariar clientes. Então, se tu fazes a prospecção a procurar, talvez tu precises pôr tráfego aqui. Talvez tu precises de usar os teus clientes atuais e pedir recomendação. Talvez tu precises começar a criar conteúdo. Então, ou tu fazes mais do mesmo, ou tu fazes outras coisas. É assim que tu aceleras. Ou então tu melhoras o teu processo para que, mesmo que tu subas a 300, de 100 não cheguem 10, 100 cheguem 20, só que de 300 passam a chegar quê? Se tu aumentares o dobro, fizes para o dobro, passam a entrar 60. E se tu convertes 10%, aqui já entram 6 por mês. Não há mágica, aqui é vendas, é o básico. É o básico, ok? Tu precisas entender. Ainda não estava a falar com um aluno que chegou aos 10 mil euros por mês. E a pergunta dele foi, Luciano, como é que eu chego aos 15? E ele já faz tráfego. Ele já faz prospecção ativa. A minha pergunta foi, quais são as tuas fontes de tráfego? É Meta. E a minha pergunta foi, que tal o Google? E ele nunca tinha parado para pensar nisso. E ele falou-me, vou começar a fazer conteúdo também que eu não fazia. Então repara, a mente dele que chegou aos 10 mil é o seguinte, ok, eu cheguei até aos 10 mil com isto aqui e isto aqui. Mas eu preciso de outras formas. Eu preciso de ir para o Google. Né? Eu preciso de encontrar aqui outras formas. Eu preciso começar a criar conteúdo. E aí vai indo. E eu começo a investir 100 em Google. Daqui a pouco eu vejo que o Google está-me a trazer. Ele vai para 200. Eu publico conteúdo. Eu faço um por semana. Talvez se eu for para 2. Então eu começo a procurar alternativas aqui no meio. Então a maioria das pessoas não olha para isto aqui. Isto são contas básicas. Se plantas laranjas, saem laranjas. Agora, se queres plantar laranjas, maçãs e bananas, precisas de fazer uma variedade aqui na quantidade de clientes e nas formas de tu procurar clientes. Isto é o básico de vendas, mas que é necessário refletir, porque às vezes a gente tem pontos cegos nisto. E porque às vezes a gente está confortável. Este aluno podia dizer, eu estou confortável nos 10 mil euros, mas ele quer mais. Esta é a cabeça de quem vai mais para a frente. Então fica a reflexão. Como é que está a tua procura hoje? Tu podes aumentar ou podes procurar outros meios? E o que é que eles fizeram? Eles trabalharam em equipa. Eles entraram inclusive os dois para o Traffic Master. Ele focou no comercial, ela focou na entrega. Então eles dividiram a tarefa. Mas eu não consigo. Faz o seguinte. Se dedicas 40 horas por semana à gestão de tráfego e hoje dedicas 10% para a prospecção e 90% para a entrega, faz 60-40, faz 50-50, equilibra um pouco as coisas. Às vezes tu podias pensar em procurar um sócio que é mais comercial do que tu, por exemplo. É uma possibilidade. Outra coisa que eu falei para eles foi relativamente ao ticket médio. Qual é que é o teu ticket médio atualmente? Luciano, como é que eu calculo o ticket médio? Em era da IA, não devias me perguntar isso, devias ir ao ChatGPT, mas eu vou-te ajudar. Se tu faturas 1000 euros por mês e tu tens 5 clientes, o teu ticket médio é 200. Ai, Luciano, mas há clientes que me pagam 300. Meu anjo, ticket médio. Médio. Médio é isto, é a média. Tá? É a média. Oh, ok, Luciano, mas se eu quiser chegar aos 5 mil, se eu cobrar 200 euros por cliente, significa que eu preciso ter, fazendo aqui uma conta rápida, eu preciso ter 25 clientes. Pois é. É viável? Provavelmente não. Vais ter que contratar um monte de gente e vai ter um monte de despesa. Então talvez
seja hora também de tu aumentares o teu ticket médio. Começares a procurar clientes de 350. Eu disse para eles o seguinte, eles fazem serviços de gestão de redes e serviço de tráfego. Eu disse o seguinte, cliente, vocês têm que começar a tentar trabalhar com um ticket de 600 euros por mês. Com 2 serviços. E repara, se eu cobro 600 euros por mês, se eu divido 5 mil por 600, eu preciso de 8,3 clientes. Tá? Então repara como as contas mudam drasticamente. Será que tu precisas demitir alguns clientes? Que te pagam pouco? Tá? Então tens que olhar para o teu ticket médio, porque muitas vezes a tua faturação não precisa de mais clientes, precisa de clientes que paguem melhor. E pensares o seguinte, quais serviços eu posso adicionar? Porque tu podes ir para os 5 mil com base em ter mais clientes ou com base em cobrar mais dos teus clientes atuais. E às vezes cobrar mais não é cobrar mais pelo serviço, é acrescentar serviço. Isso no marketing chama-se cross-selling. Tá? Upselling, só para tu entenderes aqui alguns termos no marketing. Upsell é quando tu vendes uma coisa e logo a seguir tentas vender outra, geralmente mais cara. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, as pessoas entram na mentoria. É um curso online. Só que depois nós temos o Accelerator, que não é um curso online, é um acompanhamento individualizado. Então a pessoa entra na mentoria, a gente oferece o Accelerator, a gente faz um upsell. Quando a gente faz um cross-sell, são geralmente serviços que complementam aquele que a gente já vendeu. Então, redes sociais e IA complementam-se. Porque eu vou gerar contatos nas redes sociais e eu vou ensinar, e eu vou depois ter uma IA que vai fazer o atendimento daquela empresa. Então tem cross-selling, tem serviços que complementam. Hoje, para refletir, hoje, dos teus clientes que tu tens, dos serviços que tu sabes, será que podias estar a vender um serviço a mais para aquele teu cliente? Ou será que tu podes aprender um serviço a mais para venderes para esse teu cliente? Então lá a mentoria de tráfego, a gente ensina gestão de tráfego, ensina IA, a gente tem um curso também de redes sociais, mas talvez há outros que tu possas fazer. Às vezes tu podes vender criação de sites. Às vezes tens lá o teu cliente que te paga 200 euros por mês. Mas ele fazer um site, se calhar ele está disposto a pagar 2.000 euros. E é um negócio que tu tens, sei lá, tu contratas um prestador de serviço e tal, e tu tens uma margem de 1.000 euros. Ou seja, se este cliente ficasse o ano inteiro contigo, ele pagaria-te 2.400 euros. Mas se tu lhe vendes um site, no fim do ano esse cliente gastou contigo 3.400 euros. Ou seja, ele aumentou 33% do ticket médio. Tu aumentaste 33% do ticket médio com aquele cliente. E aí? Foi mal? Só com o serviço. Agora imagina isto potenciado por 10 clientes. Então tu aumentas o teu ticket médio porque encontras mais serviços que tu podes fazer. Tá? E por favor, se gostaste do vídeo até aqui, eu até pus aqui para não me esquecer, deixa o teu like, por favor. Tá? É muito importante para mim, muito mesmo. Tá? E, obviamente, precisas melhorar o teu processo de manutenção, porque para tu chegar aos 5.000 euros por mês, tu precisas fazer com que os clientes que já confiaram em ti continuem contigo. Então, por exemplo, uma pergunta, tá? Tu rodas um NPS. Luciano, o que é um NPS? Net Promoter Score. Que é uma perguntinha que tu fazes ao teu cliente, em que tu dizes, olha, de 1 a 10, quanto é que recomendaria os nossos serviços a um amigo? E tu podes, por exemplo, rodar isto mensalmente. Há alguns clientes que podem não querer responder, há outros que vão responder. Mas o NPS, ele serve para tu medires a temperatura. Porque se o teu cliente dá-te um NPS de 5, opa, muito provavelmente este cliente vai vazar rapidinho daqui. E depois tu podes dizer, olha, dê-me um NPS de 5, o que é que achas que precisa melhorar, etc. E tu implementas isso. Se tu rodas um NPS, tu entendes as dores dos teus clientes, dás um espaço, porque às vezes a maioria dos clientes está insatisfeito e não vai falar. Então, por exemplo, rodares um NPS todos os meses já vai dar uma outra visão. Tá? Já vai dar uma outra visão. E outra coisa. Tá? Tu, para chegar aos 5.000 euros, tu tens que provavelmente contratar alguma pessoa. Então tens de começar a criar processos. Porquê? Porque tu vais contratar pessoas. E ao tu criares processos, tu vais também ganhar mais tempo. Por exemplo, uma das ferramentas que nós estamos a criar lá para os nossos alunos, para fornecer para eles, é ensiná-los a usar o ClickUp. Tá? Então o que acontece? Hoje, por exemplo, para gravar este vídeo, eu tenho um checklist no meu ClickUp de tudo aquilo que eu preciso fazer para gravar este vídeo, para editar este vídeo, para fazer o roteiro, para criar a thumbnail e por aí vai. Cada vez que vou criar um novo vídeo do YouTube, eu só chego lá no ClickUp e digo o seguinte, criar tarefa do vídeo do YouTube. E eu já tenho um checklist inteiro. Nossa, Luciano, mas tu já fizeste isto, já sabes como fazer? Pois é. Só que quando eu precisar delegar isto para alguém, já está o processo todo mapeado. Está inclusive os prompts que eu uso no ChatGPT para gerar roteiros, para gerar thumbnails, etc. Então se entrar alguém na minha equipa em qual eu vou delegar essa parte, ela já saberá fazê-lo. Então,
hoje, no teu trabalho, no teu negócio, já tens processos de onboarding criados que te ajudam a poupar tempo e poupando tempo, liberta-te tempo para tu ir para a parte comercial. Ou então processos que vão depois permitir com que tu contrates alguém, essa pessoa execute o trabalho aqui. Tá? Então tu já vais ter uma clareza muito maior das coisas. Muito maior das coisas. Pô, a comunicação. Como é que é hoje a comunicação com o teu cliente? Tu fazes reuniões uma vez por semana? Será que daria para tu fazeres reuniões uma vez por mês? Para te poupar tempo e libertar-te mais tempo para a prospecção? Será que hoje tu perdes... Às vezes eu falo com alunos que me dizem o seguinte: Luciano, aquele cliente consome muito tempo. Nossa, ele está o tempo inteiro a pedir reuniões, ele está o tempo inteiro a mandar mensagem. A minha pergunta é, qual é que foi o combinado com ele? Luciano, mas eu não propus nada de combinado. Pois é. Quando tu não impões as tuas regras, o cliente impõe as dele. Claro que há clientes que são de boa e não te vão consumir muito tempo, mas há clientes que te vão consumir muito tempo. Então quando tu começas com os teus clientes, para tu teres tempo livre para continuares na parte comercial, tu precisas definir com o teu cliente. De quanto em quanto tempo vais mandar relatórios? Luciano, qual é que é a tua recomendação? Manda relatórios uma vez por semana e faz reuniões uma vez por mês. Deixa claro na tua comunicação com o cliente qual é que é o teu horário de atendimento. E se possível usa, sei lá, um WhatsApp Business para o negócio e um WhatsApp pessoal para a tua própria gestão. Deixa isso bem claro, porque se esse cliente não consumir tanto tempo assim, isto vai-te libertar tempo para tu manteres a parte comercial e chegares aos 5.000 euros. Outra, tu já tens processos de anúncios? Como é que tu montas a estratégia? Como é que tu analisas? Ou é ao calhas, ou é à toa? Se tu analisas, neste momento já tens, talvez, estás aí nos teus 1.000 euros, já tens um processo mental de como fazer isso. Dá para ir num ClickUp e dar um checklist disso, para depois, quando tu começares a delegar, tu poderes passar isso para alguém? Isto tudo vai não só libertar tempo, hoje, mas também permitir contratar mais fácil lá à frente. Tá? Então, qual é que é o passo a passo para criar um processo? Primeiro vais mapear tudo aquilo que tu fazes hoje e que te consome mais tempo. E vais questionar, será que eu poderia perder menos tempo com isto? Ou então, será que isto está estruturado para eu delegar para alguém? E depois vais definir uma rotina fixa de coisas que te roubam tempo, como reuniões, como contacto com o cliente. E depois vais organizar a tua agenda. Então uma coisa que tu podes fazer é o seguinte, a mim ajudou-me demais e acho que este conselho já vale por este vídeo inteiro. E se tu não deste o teu like até aqui é porque és maluco. Tá? Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que isto aqui é um calendário. Okay? Então aqui nós temos a segunda, aqui nós temos a terça, aqui nós temos a quarta, aqui nós temos a quinta, aqui nós temos a sexta. Tá? O que é que eu gosto de fazer? Eu vou até pôr aqui por outra cor. Segunda e terça-feira e amanhã da quarta são para trabalhos de deep work. O que é trabalhos de deep work? São trabalhos que precisam muito do meu foco. Eu não fico a alternar entre tarefas. Então, no teu caso, eu dei o meu exemplo. E o que é que eu faço nos outros momentos, Luciano, da semana? O que é que tu fazes? Aqui, geralmente, eu dou aulas. E aqui, geralmente, eu uso para reuniões. Então, quando o pessoal quer marcar comigo, eu digo, olha, quinta ou sexta-feira. Não marco reuniões, nem a terça, nem a quarta, nem a segunda, nem a terça, nem a quarta. Luciano, mas no meu caso não é possível. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou-te ajudar a organizar a tua agenda. Eu vou-te ajudar... Isso, por favor, se quiseres que eu abra com mais detalhes aqui a questão da agenda, por favor, deixa um comentário. Mas eu vou-te ensinar aqui. Deixa-me apagar de uma forma mais rápida. Como é que tu vais organizar a tua agenda? Mas, Luciano, eu não posso dizer aos meus clientes que eu não vou responder segunda e terça. Concordo plenamente contigo. Isso não é possível. Então o que é que tu podes fazer para organizares melhor a tua agenda? Por exemplo, tu tiras que a parte da manhã, todos os dias, é para a prospecção. Não respondo a clientes, não faço relatórios, não olho campanhas. Não. E a parte da tarde é para isso. Comunicação, reuniões com clientes, sei lá. O que for. Tá? E tu tiras que, sei lá, a parte do fim do dia é para estudo. Por exemplo. Pronto, tens a tua agenda dividida em blocos. E podes inverter. Não, acho que é melhor orar as campanhas pela manhã e prospectar à tarde. Também está tudo bem. Tá? Mas organiza a tua agenda. Não faça... O que é que eu vou fazer hoje? Se a tua agenda desorganizada é a pior coisa. Tá? É a pior coisa e é isso que te trava muitas vezes. Tá? E depois tu vais começar a criar processo em alguma ferramenta. Hoje nós usamos o ClickUp. Vamos treinar os nossos alunos com o ClickUp, inclusive. Mas existem outras, como o Asana, como um Trello, que pode ajudar a criar processos. Tá? Ok? E quando tu começas a crescer, para chegar ali aos 5.000, o que vai provavelmente consumir mais o teu tempo é se tu vendes o serviço de gestão de redes sociais, porque aprova, desaprova, manda para trás, etc. Tá?
Então esta é a parte quando tu começas a chegar a estes teus 2, 3 mil euros, tu precisas delegar, já falei várias vezes aqui no canal, mas gestão de redes é a coisa. No outro dia estava a falar com uma aluna, Luciano, mas eu adoro a parte de redes sociais, eu não gosto tanto da comercial, eu não gosto tanto de tráfego, eu adoro a parte de redes sociais. Eu disse o seguinte, ok, isso não significa que tu vais precisar deixar aquilo num canto, mas tu precisas de pensar como empresário. E como empresário, a gente tem que olhar o seguinte, onde é que o meu tempo hoje pode ser mais otimizado? Então pode ser que tu fiques, sei lá, com 1 ou 2 clientes de redes sociais que tu gostas muito, mas começa a delegar o resto. Porque não faz sentido tu ocupares o teu tempo com a gestão de redes sociais e não tens tempo ao comercial. Não estás a olhar isto como um negócio. Tens que olhar como um negócio desde o início. Tá? Ok? E eu quero criar neste vídeo um momento de conversa. Então faz o seguinte. Deixa aqui o teu comentário. Qual é que é o desafio neste momento? Estás com 200, 500, 1000 euros por mês com o teu tráfego? Qual é que é o teu desafio? Eu quero te ajudar. Eu vou-te dar uma resposta personalizada. Porque eu não faço isto em todos os vídeos. Então deixa aqui o teu comentário. E se tu gostaste do vídeo, deixa o teu like. E eu espero que ajudar-te a analisar isto tenha-te deixado mais próximo de tu chegares aos 5 mil euros por mês como gestor de tráfego. Eu sou o Luciano La Roça. Eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro na internet. Um abraço e até ao próximo vídeo.